Hoje, o tema que nós vamos conversar é de algo que aconteceu há muito tempo atrás, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Muitas coisas ruins acontecendo, muitos problemas. A população estava revoltada. As pessoas lutavam mas contra o quê? Contra a vacina. Eles não queriam a vacina. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, haviam muitos problemas. Lá no passado, bem antigamente, existiam reis. Depois que aquele rei morria, ele era substituído por outro rei, e assim por diante, de acordo com a descendência. Depois de um tempo, isso acabou. Não haviam mais reis. Agora era uma república, um presidente que governava. Pessoas que vinham da África como escravos trabalhando forçado não existia mais. A lei aboliu. Como que eram as pessoas naquela época? Elas trabalhavam em fábricas, produziam coisas e ganhavam o seu próprio salário. No ano de 1890, a população era essa. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a mudar para cá e queriam trabalhar também nas fábricas e conseguir o seu dinheiro, o seu salário. Com o passar dos anos, em 1906, a população já havia crescido muito. Olha só os números. Como então vamos cuidar e organizar toda essa população? O governo é responsável por organizar as pessoas e cuidar delas. Isso era muito difícil. Não foi fácil. A casa das pessoas na época eram casas pequenas, casas simples. Tinha muita sujeira espalhada. As pessoas pegavam doença com muita facilidade e se espalhava. Com o tempo, muitos morreram. No ano de 1850, as pessoas que vieram para cá, elas tinham muitos problemas e pegavam uma doença com o nome de febre amarela. Essas pessoas morreram, em média, 28 mil pessoas, um terço da população. Com o novo presidente, com o nome Rodrigues Alves, em 1902, no Rio de Janeiro, as ruas tinham muito lixo acumulado, então era muito fácil de se contrair doenças como a varíola. Tinham muitos ratos, mosquitos, pernilongos e várias doenças atingiam a população. As pessoas contraíam e morriam com muita facilidade, era uma saúde muito frágil. Até uma pessoa jovem, criança, elas também morriam por causa dessas doenças. Mas aí algo aconteceu. O presidente passou a ficar preocupado. Como que eu vou ajudar essas pessoas? Ele escolheu então um médico, Oswaldo Cruz. E esse médico ele passou a ser responsável por cuidar da população, da saúde da população, ajudando eles a se terem mais saúde, serem mais fortes. Então ele começou a pesquisar. Ele era um médico responsável e estava preocupado. Ele decidiu então fazer o quê? Aquelas casas, favelas, todo aquele lixo acumulado, ele decidiu retirar. Então ele ia na casa das pessoas, tirava o lixo, dedetizava para matar as pulgas e os ratos, dedetizavam tudo. E os donos da casa ficavam meio atordoados. Como assim? Eles não sabiam do que estava acontecendo, eles não entendiam. Era tudo feito por obrigação. Eles iam lá e tiravam as pessoas e faziam. Eles não sabiam, não entendiam. E começavam a ficar revoltados. A casa é minha também, né? E aí começou a revolta. Depois, no ano de 1904, esse médico responsável, ele decidiu fazer outra coisa. Decidiu vacinar toda a população.
Foi criada, então, uma lei que obrigava as pessoas a serem vacinadas, mas não avisaram a população, não explicaram: olha, vocês serão vacinados. Não houve essa comunicação. Foi decidido, pegavam as pessoas à força e vacinavam. As pessoas ficaram preocupadas, não estavam entendendo o que estava acontecendo, o que era aquilo. Começa então a revolta. Com o passar do tempo, no dia 10 de novembro, as pessoas já estavam muito revoltadas, indignadas com toda aquela situação. E aí passaram a ir para a rua, quebrar as coisas e destruir tudo. A polícia então chegava num confronto para tentar evitar isso, e aquilo ficou conhecido como a revolta da vacina. Depois disso, a consequência foram que 31 pessoas morreram, 101 ficaram feridas e também algumas pessoas, 461 pessoas, foram expulsas para o Acre. Mas calma. No final, o que aconteceu? Qual a conclusão desse assunto? A doença, ela foi erradicada por conta da vacinação. Foi possível vacinar todas as pessoas e conseguiram conter a pandemia.